Vamos lá falar sobre musculação e hipertrofia. Esse é um assunto para ser tratado de maneira multidisciplinar. Hipertrofia e musculação não é uma coisa exclusiva do médico, do nutricionista, do educador físico, treinador, personal trainer. Quando a gente quer entregar resultado para um indivíduo, ajudar alguém, essa é uma primeira grande lição da musculação e da hipertrofia. Musculação e hipertrofia são eventos que dependem de uma boa assessoria, de bons profissionais, sem dúvida. Acho que essa é uma grande lição. Assim, tá? A gente depende de um bom profissional nutricionista, de um bom treinador, de um bom médico para conseguir ter todas as possibilidades resolvidas, para a gente conseguir grandes resultados. Se a gente sabe exatamente o que quer, isso é uma coisa importante, tá? Eu me surpreendi quando eu perguntei sobre o que a gente queria falar. Queria falar sobre diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, ou constipação, problemas intestinais, ou hipertrofia e musculação. E me surpreendi que a maioria das pessoas votaram para que se falasse sobre musculação e hipertrofia. Aí alguns seguidores mais antigos, mais assíduos, me disseram que era por conta das fotos que eu tenho colocado nas redes sociais e dos meus treinos e pela mudança que eu tive no último 1 ano e 8 meses, que todo mundo acabou querendo que eu falasse sobre isso. Tudo começou então. Na verdade, para mim, tem uma grande lição sobre musculação e hipertrofia, que eu já quero passar para ti também, que tem muito a ver com emagrecimento também, sabe? A musculação e hipertrofia tem a ver com emagrecimento no que diz respeito a ninguém vai ter resultados duradouros e contundentes assim, se não tiver sangue frio, não souber esperar. Tem uma coisa que eu falo sobre emagrecimento que se aplica muito, talvez até ainda mais à hipertrofia e musculação, que eu digo que emagrecer é um ato de fé, porque começa com o desejo, a vontade inquebrantável de conseguir uma coisa, no caso, por exemplo, o emagrecimento, mas a gente começa a fazer alguma coisa direcionado para isso, só que nada acontece, nem em uma semana, nem em 2, nem em 3, nem em 4. Às vezes até no emagrecimento acontece até mais rápido do que hipertrofia. Então a primeira grande lição que eu hoje consigo te falar com mais tranquilidade é que esse é um jogo que a gente tem que entrar para ganhar. Tem que entrar para ganhar e fazer o que precisar ser feito por tempo suficiente, porque as coisas não acontecem de um dia para a noite. O que acontece do dia para a noite? Os efeitos colaterais, dor, cansaço, etc, que a gente vai conversar. O emagrecimento ele tem muito disso. A gente começa a querer emagrecer. O que acontece na primeira semana, 2 semanas, 3 semanas? Tem gente até que tem a sorte que ainda desincha um pouco, né? Perde um pouco de líquido, perde um pouco de peso. Mas os grandes emagrecimentos, eles acontecem num trimestre, ou 2 trimestres, ou 3 trimestres. Uma pessoa que tem 120, 130, 140 quilos, ela tem que entrar para o emagrecimento preparada para dar a alma por trimestres. E não dizer assim, mas eu já dei o meu melhor, eu fiz tudo aqui, quanto tempo? 40 dias já que eu estou dando o meu melhor. É um iniciante, não sabe nada ainda da vida do emagrecimento, da performance. As coisas vão mudando por trimestres e no emagrecimento acontece ainda mais rápido do que hipertrofia. Tá? Falando ainda sobre emagrecimento até chegar na hipertrofia.
muita gente começa a se preocupar com a hipertrofia porque começa a se preocupar com o emagrecimento. Nada mais digno, nada mais justo do que isso. Né? O que a gente tem que saber já quando vai entrar para isso? Emagrecer o sobrepeso é a parte mais fácil do processo. Imagina uma mulher de 1,58 m que tenha, por exemplo, 98 quilos. Eu uso uma regra que não é nada científica, é só uma regra do consultório ou do meu curso base do emagrecimento, é um consenso entre nós, assim, para a gente ter um norte. Tem uma regrinha que é minha e lá do Bases do Emagrecimento que eu digo que assim, a gente tem que pensar no sobrepeso até 20 quilos acima das casas decimais da altura. Então uma mulher de 1,58 m, a gente tem que chegar, ela está com 99 quilos, ela tem que bater 78 de uma vez para poder dizer que ela está só sobrepesada, não está mais obesa. Isso é uma regrinha do Bases do Emagrecimento, só para a gente se nortear. Então esses 20 quilos, dos 78 aos 98, essa é a parte mais fácil do processo. Que ela sair da obesidade e ficar no sobrepeso. Ah tá, agora eu quero perder mais 20 quilos, eu quero ter 1,58 m, eu quero pesar 60 quilos. Essa é uma parte que é um pouco mais desafiadora que a primeira. Vai exigir um pouco mais. Ganhar músculo vai exigir ainda mais. É claro que nesse processo todo ela já pode estar ganhando músculo. Mas é que o que a gente tem que conversar aqui? E aqui tem um monte de espinhos, esse assunto tem muito espinho. Tá? Eu não gosto de espinhos, mas esse assunto tem muito espinho. Claro que ela já pode estar ganhando músculo, já. O problema é que são fases diferentes. Uma coisa é o músculo que se ganha durante o emagrecimento. Parabéns! Quanto mais se esforçar para ganhar músculo lá, melhor é. E eu vou falar sobre isso até no final, vou falar. Mas a principal coisa que a gente tem que sentar aqui e conversar sério é que sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o ganho de músculo que vai ajudar no emagrecimento, a gente está falando do ganho de músculo que vai transformar o corpo além do emagrecimento. Isso é muito importante, porque isso envolve variáveis alimentares, variáveis de treino, de descanso, de suplementação. Então a grande pergunta é em que fase tu estás e o que tu deseja fazer. Tá? Eu vou te dar um conselho. Não existe certo e errado aqui. Não existe. Tu vai escutar falar um monte de coisa. A única diferença que eu tenho, eu vou te dizer sinceramente, quem me conhece há bastante tempo já sabe assim, eu não quero te induzir a nada e nem quero ganhar nada de ti que eu não mereça. Eu tô aqui só para te ajudar, só. Não quero te botar medo, nem terror, nem te induzir a fazer nada, compre tal coisa, eu não tenho o menor interesse, eu só quero te ajudar. Então tu vai escutar falar assim que é possível mudar a composição corporal, ganhar bastante músculo ao mesmo tempo que emagrece, é possível. Tem um monte de coisa que é possível, é que provavelmente tu não vai conseguir fazer e tu vai perder um baita tempo tentando fazer isso. Então, uma coisa, vamos combinar assim, uma coisa é emagrecer, e aí a gente vai trabalhar firme para ganhar músculo no emagrecimento, eu já vou falar sobre isso. Mas a gente vai conversar, a maior parte deste vídeo aqui, não sei se é a maior parte, mas o enfoque principal não é isso. O enfoque principal é ganhar músculo, é ficar definido, ganhar músculo. Por quê? Porque esses conceitos vão te ajudar lá adiante, até mesmo para tu ter clareza e não te confundir na tua trajetória, tá? Então vamos dizer assim, uma parte importante deste vídeo aqui sobre musculação e hipertrofia é para quem já perdeu o excesso de peso. No fim, eu vou falar sobre quem está perdendo ainda o excesso de peso, tá? Uma primeira grande coisa que eu já posso te falar, independente de em que fase tu tá, eu já posso te dizer que a musculação é o pai e a mãe
de todos os esportes de performance. Tudo que tu quiser fazer, tu vai fazer melhor se tu estiver fazendo musculação. Essa já é uma primeira grande coisa. Se for emagrecer, tu vai emagrecer. É o grande musculação. Anota no teu caderninho. Musculação é o grande exercício do emagrecimento. O que eu faço para emagrecer? Dieta. Comida natural, processamento mínimo, onívora de viés carnívoro, mais ou menos low carb, com frequência alimentar baixa, de acordo com essas variáveis têm que ser ajustadas para o teu caso, de maneira individual. Mas o que promove o emagrecimento é a dieta. E o que potencializa o exercício físico? Qual? A musculação. A musculação é o grande exercício do emagrecimento. Não tem tempo para fazer mais nada. Tem que escolher entre zumba, esteira, elíptico ou musculação. Doutor Marcelo, eu quero emagrecer. Vai fazer musculação. Musculação é o grande exercício do emagrecimento. O exercício aeróbico, quem é lá do Bases já sabe como é que eu chamo. O exercício aeróbico é o esforço extra. A musculação todo mundo tem que fazer. Seja quem vai fazer a musculação para começar o emagrecimento, para terminar o emagrecimento, para hipertrofiar, ficar forte, mudar a composição corporal, musculação todo mundo vai ter que fazer. Agora, o aeróbico ele entra como um esforço extra. Principalmente onde? Principalmente na dificuldade de perda de peso em quem já está focado na dieta, na musculação e tudo mais, ou na coisa mais difícil que tem que fazer. Emagrecer o excesso de peso é o mais fácil. Emagrecer dentro do sobrepeso ainda é fácil, é mais difícil do que ganhar músculo. Ganhar músculo é o mais difícil. E o que é o mais difícil de tudo? O mais difícil de tudo é ganhar músculo, manter músculo e secar. Definir, que é a última coisa da mudança de composição corporal, a recomposição corporal. A última coisa é o que a gente chama de trincar, que é baixar o percentual de gordura corporal para bem baixo a ponto de mostrar os riscos, os desenhos da musculatura. Essa é a coisa mais difícil que uma pessoa pode fazer na recomposição corporal. Emagrecer o excesso de peso é quase uma obrigação, é a parte mais fácil. Transitar dentro do sobrepeso e buscar o emagrecimento é um desafio maior e que é digno. Ganhar músculo é onde a gente tem que parar tudo e começar agora a trabalhar. Eu nem diria que o aeróbico é opcional. Só diria que ele é um esforço extra. Por quê? Porque ele não pode botar todos os ovos no aeróbico para emagrecer. A gente tem que botar todos os ovos na musculação para emagrecer. E usar o aeróbico como esforço extra. Eu ia falar no final, mas já vou falar agora, porque eu também odeio essa coisa de o principal está no final. Não, eu falo o que eu quiser falar. Se eu achar que o principal é agora, eu já falo agora. Se tu tiver que sair, tu pode sair da live, eu não vou te prender até o final. Tem vídeos de profissionais, o principal está no final. Jamais eu vou fazer isso contigo, não vou te tratar como gado, né? Tu é o meu seguidor, eu cuido de ti. Então eu me lembrei agora, eu falaria lá no final, mas vou te falar já agora que o aeróbico, por exemplo, esteira, elíptico, isso que a gente chama de aeróbico, porque os profissionais de educação física têm outras variáveis para definir se é aeróbico ou não. A gente está aqui só para ter resultado, não está para discutir a fundo assim, todos os detalhes. Então a gente chama de aeróbico aqui esteira, elíptico, bicicleta, etc. A gente tem que fazer isso depois da musculação ou em um horário separado, fora. Tá? De preferência, olha uma dica que eu vou te dar, que dica absurda que eu vou te dar agora. Tá? De preferência, separados por uma refeição. Quer ver que louco? Pegar de manhã, fazer teu aeróbico, tá acostumado a ficar em jejum, já levanta, faz teu aeróbico, segue a tua vida, te alimenta, segue a tua vida e depois faz musculação no horário separado. Pô, dica de ouro, maravilhoso! Não consegue? Faz a musculação primeiro, que é a obrigação, e depois coloca o aeróbico, então. Tá? Isso tanto faz assim, lá no começo do emagrecimento ou já no final. É que no final, quando for aquela última que precisar de um esforço extra, eventualmente vai botar até um aeróbico a mais no dia para conseguir fazer.
Essa coisa que é a coisa mais difícil que existe, que é a recomposição corporal, que é vencer o sobrepeso e a obesidade e depois ainda definir, é o final. Uma outra coisa que eu ia falar mais pro final, eu me lembrei de falar agora porque encaixou bem, é o seguinte: a gente não consegue grandes transformações, como eu digo assim, de boa. Grandes transformações não vão acontecer de boa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, assim, ó. Como é que tá teu emagrecimento? Ah, tá legal, pô, tá indo super bem, show. Ah, não, agora, pô, achei aqui as comidinhas que eu gosto, coisa e tal, muito bom, tá muito legal, show. Como é que tá o teu processo de hipertrofia na academia? Não, tá muito legal, achei aqui que eu queria. De boa, não acontecem grandes transformações. As grandes transformações, elas acontecem dentro de um conflito, dentro de uma negociação. Quem treina pesado e quem puxa a dieta sabe o que eu estou falando. As grandes transformações, elas envolvem uma negociação mental de vou comer, não vou comer, vou treinar, não vou treinar, não vou treinar, vou treinar, vou treinar. Envolve isso. Tem um aspecto hormonal envolvido nessa questão do conflito, assim, da negociação, que permite ou proíbe a transformação corporal. Tá? De boa não está acontecendo nada. Tá? Eu vou chegar lá. A gente nem era para estar falando sobre emagrecimento antes de lembrar que a musculação ela traz outros benefícios que são muito mais importantes do que o que a gente vê no espelho. Musculação significa, tem vários benefícios, mas assim, ó, musculação significa autonomia. A primeira grande coisa que eu quero que tu grave, sabe, que, poxa, quantos vídeos meus tu já viu eu falar, que o orgulho que eu tenho é conseguir ser capaz de pegar meus filhos no colo, de que se alguma coisa der errado eu consigo resolver, que eu consigo correr, que eu consigo pegar, levantar alguma coisa. Só que a gente tem que levar esse raciocínio de poder, entre aspas, poder significando autonomia, a gente tem que levar isso para a perspectiva de longevidade. A gente tem que levar isso para entender que a gente, se viver uma vida legal e se cuidar, a gente vai chegar aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos e a gente tem que chegar lá com osso, com músculo, com postura, tem uma palavra médica que eu gosto de usar para isso, que eu não sei se tu vai entender, mas assim é trofismo. Sabe que me machuca quando eu vejo um idoso na rua que parece uma folha de papel. Tem muitos homens e mulheres assim, senis, sabe, que envelheceram mal e dá pra ver até pela expressão facial, tomador de estatina, fica com a pele cinza, assim, eles ficam esbranquiçados, tomador crônico de rosuvastatina, assim, vastatina, fica branco, assim, e parece pegar a pele e vai rasgar, e parece se cair, vai se quebrar todo. A gente não pode ficar assim, a gente tem que chegar no final da vida, a gente tem que estar bem. Não existe uma contraindicação para exercício resistido, nem mesmo na terceira idade ou na longevidade. Exercício contra a resistência é uma obrigação. Uma vez eu escutei uma influenciadora falar, e eu acho muito justo o que ela falou, que a musculação é o pai e a mãe de todos os exercícios, que é uma obrigação para todo mundo, porque de nada adianta a gente cuidar da saúde mental e envelhecer e não conseguir limpar. E ela completou a frase, mas eu não vou completar a frase. Limpar, não conseguir se limpar. De que adianta? A gente chegar aos 89, 92, ainda ter lucidez, mas cair e quebrar o colo do fêmur. De que adianta a gente ter uma longevidade e não conseguir pegar um neto no colo? Aí não conseguir ficar de pé, passear na beira da praia. É sobre isso que a gente está falando quando fala sobre musculação. Aí não está falando sobre ficar bonito, pelo menos somente isso. A gente está falando sobre performance, longevidade, autonomia, poder viajar, namorar, carregar as compras e voltar para dentro de casa. A gente está falando sobre qualidade de vida.
A gente envelhece, não pensa no futuro. Como é que vai ser a tua vida daqui a 40 anos? Não pensa, né? Não pensa. Tem uma regra da musculação, quando eu falo sobre musculação, eu sempre falo que músculos e ossos, quem não está ganhando está perdendo. Isso é uma coisa importante, porque a gente tem que estar sempre ao longo da vida, passou a puberdade, a juventude, a gente tem que estar sempre buscando ganhar músculo e osso. Não existe manter. Manter é uma conta muito difícil de fazer, porque depois que a gente passa ali a puberdade, a gente começa a perder, a gente começa a envelhecer. Então, é muito difícil achar o ponto onde a gente vai manter, a gente precisa tentar sempre ganhar. Por quê? Porque é muito difícil ganhar. Mulheres, pause na live. Pause na live. Mulheres, alguns homens também, mas mulheres, vocês não vão ficar musculosa fazendo musculação, nem que vocês queiram. Nem que deem a vida para isso, vocês não vão. Não tem como. Para uma mulher conseguir ficar musculosa, ela tem que dedicar a vida para isso. A vida. E as grandes mulheres que vocês veem bem definidas e musculosas, elas com quase 100% de certeza usaram de suplementos ergogênicos, às vezes eventualmente ilegais, para conseguir ganhar músculo. Tu não vai conseguir. Ah, eu tenho medo de fazer musculação, eu vou ficar coxuda. Tu nunca vai ficar. Nunca vai. Não vai ficar. Não vai ficar. Ah, mas eu vi, já ficou. Usa esteroide anabolizante. Não vai ficar. Ah, eu vi, a minha vizinha fez, ficou toda musculosa. Usou esteroide anabolizante. Um homem saudável tem 800, 900 de testosterona. Uma mulher saudável tem 30. Quando tem 30? Quando tem 30? Hoje em dia, mulheres estressadas, não dormem bem, não se alimentam bem. Eu peço aqui no consultório, eu peço testosterona para todo mundo. A mulher tem 12 de testosterona. Tem 18, tem 20. Tem 20 de testosterona. Ela pode dar a alma dela, ela pode vender a alma dela e se entupir de whey protein e ir para academia. Ela não vai ficar musculosa. Ficar musculosa exige que a pessoa diga assim, ó, a partir de agora eu vou ficar musculosa. E aí ela faz aquilo que eu falei no início da live. Consulta médico, nutricionista, contrata um personal trainer. E ela vai buscar hipertrofia e vai ficar musculosa. E vai penar por um ano e meio. Ela não vai ficar musculosa. Nem que ela dê a alma, não vai. Isso é importante demais, por quê? Porque a gente vê muita gente dizendo, eu não faço para ganhar, eu faço para manter. Nem manter não mantém. Nem manter não mantém. Eu já vou falar mais sobre isso, tá? Mas então, musculação, a gente está falando sobre longevidade, sobre autonomia, sobre o poder que o músculo tem de responder a hormônios e produzir hormônios que controlam a sensação de fome, a sensação de saciedade, que controlam o metabolismo, que controlam a sensibilidade, a tão falada sensibilidade à insulina. Musculação é mais potente que metformina para aumentar a sensibilidade à insulina. Musculação aumenta a expressão genética de receptores de insulina, aumenta a expressão genética de transportadores de glicose, GLUT4 no músculo. É essencial, então, para quem tem resistência à insulina, diabetes tipo 2, pré-diabetes, como alguns chamam, é fundamental fazer exercício de força. É mais potente que o remédio mais usado para sensibilidade à insulina. Provado que a musculação barra exercício resistido barra exercício contra a resistência é provado que tem ação antidepressiva, ansiolítica, igual ou talvez maior que muitos antidepressivos e ansiolíticos. Então, eu tomo duloxetina, eu tomo paroxetina, eu tomo alprazolam, tá, e quanto de musculação faz? Não, musculação eu não faço. Eu não faço musculação, eu não quero ficar musculosa. Errou! Errou total!
Porque a musculação, ela é um remédio. Das frases que eu uso lá no Bases do Emagrecimento, meu curso online sobre isso, das frases que eu uso, tem uma que eu digo assim, ó, o nosso corpo ele espera, nosso corpo e a nossa mente esperam certas atitudes de nós. Se tem uma coisa que o corpo e a mente espera, é exercício de força contra a resistência. Se tem uma coisa que o teu corpo, quando tu desperta de manhã, ele não está esperando de ti que tu coma clube social, ele não está esperando de ti se tu vai usar adoçante de sacarina, estévia, ou se tu vai usar xilitol. Ele está esperando, uma das coisas que ele espera que tu faça nesse dia é que tu levante peso e faça força contra a resistência. Essa é uma coisa que o teu corpo e a tua mente esperam de ti. O exercício de força, ele regula o sono. Ele tem potente ação para regular o ciclo de vigília e sono. Ah, não consigo dormir. Sim, mas Zolpidem toma. Rivotril toma. E quanto de musculação faz ao longo do dia? Não, musculação não, eu faço zumba, tá? E tá perdendo sono de noite. Então, musculação é remédio. Além de ser um potente indutor de mudanças metabólicas que vão nos levar para longevidade com autonomia, é um remédio antidepressivo, ansiolítico, indutor de sono, que vai conseguir nos entregar grande performance. A maior parte das queixas que as pessoas têm, sintomas depressivos, falta de energia. Falta de energia pode ser um monte de coisa. Falta de energia pode ser inclusive coisas envolvidas na hipertrofia. Pode ser carência de vitamina B12, ferro, ferritina baixo, resistência à insulina, hipotireoidismo. Falta de energia pode ser hormônios sexuais baixos, pode ser um monte de coisa. E pode também ser um monte de coisa e mais ainda mitocôndrias em número reduzido, em volume reduzido e disfuncionais. Mitocôndrias são as organelas, que os músculos são os campeões da quantidade de mitocôndrias que tem, que queimam gordura, glicose para produzir energia. Quem tem pouco músculo tem pouca mitocôndria. Quem não faz atividade física, melhor dizendo ainda, quem não tem preparo, quem não faz atividade física, tem pouca mitocôndria funcionando, então não tem como ter muita energia mesmo. Tá? Então, além de tudo isso, ainda é como se fosse um energético, ainda é como se fosse uma medicação para te deixar para cima, para te dar mais energia. Quanto mais energia a gente gasta em exercício de força, mais energético a gente fica, no contexto geral, no contexto. Tá? E dentro deste contexto geral, a gente tem que decidir então aquilo que eu estava começando a dizer, sobre o que a gente está falando. Se é sobre a atividade física que envolve o exercício resistido para a vida ou se é mudança na conformação corporal. Eu entendi quando a gente começou a falar sobre isso que vocês gostam ou querem escutar falar sobre mudança de composição corporal, sobre alguém que não tinha musculatura evidente e agora começa a ter já ficou magro e agora quer ter musculatura evidente. Por que isso é importante? Porque o comportamento no treinamento ele é muito importante. Tem muita gente que quer hipertrofia e mudança na composição corporal, mas se comporta no treino como alguém que quer manter, que eu já disse que não existe manter. Tá? Hipertrofia a gente vai considerar como sendo mudança na conformação corporal, que a gente olha uma pessoa e depois olha ela de novo e diz assim, meu Deus do céu, essa pessoa ganhou muito músculo. Pronto. Se é assim, então a gente tem que tomar algumas decisões, porque a gente pode perguntar assim, ó, isso é um conselho que eu vou te dar também, isso que eu vou falar agora tem muita controvérsia, tá tudo bem, como eu te disse, eu tô aqui só para te ajudar, para falar um pouco da minha experiência, tá? De como as coisas acontecem na vida real, não só nos estudos, porque uma coisa são os estudos, outra coisa é o que tu, dona de casa, dentista, tá? Policial militar consegue fazer. Os estudos são uma coisa.
A nossa vidinha real, às vezes, ela é outra coisa. Então, por exemplo, é possível hipertrofia e ganhar músculo com exercícios funcionais, com calistenia, também sabe? Calistenia, exercícios com o peso do próprio corpo, sabe? Levanta, assim, pá. Top, maravilhoso. Assim. É possível? É possível, é possível. Tu vai conseguir? Eu acho muito difícil. Tu pode tentar. Eu acho muito difícil. Tu olha alguém assim, musculoso, definido, pô, ombro, bíceps, tríceps definido, coisa e tal. Não, eu vou fazer. Dá para fazer. Vou baixar o aplicativo, fazer exercício em casa de calistenia, vou me inscrever naquela franquia de exercícios funcionais lá. Dá. Alguns vão conseguir? Acho que sim, acho que alguns vão conseguir. A maioria não vai acontecer nada. Na maioria não vai acontecer nada. Por quê? Porque é muito difícil, são muitas variáveis envolvidas, além da própria genética, além do tempo de treinamento e tudo mais que precisa. Dá para fazer? Dá. Tu vai ver casos incríveis na internet. Tu vai conseguir fazer? Não sei, não te conheço assim, mas sem te conhecer, se eu tiver que apostar, eu vou apostar que tu não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a musculação que não tem uma denominação assim, mas a musculação clássica, essa assim, ó, que tu vai para academia e aí levanta peso, aí tem as anilhas lá, tem as máquinas. Essa academia, essa musculação clássica, ela faz uma coisa que é muito importante. Ela torna todo mundo igual. Todo mundo é igual. Quando a gente pega assim, ó, e bota as pessoas para fazer exercício funcional, calistenia, uns vão ter umas facilidades, outros vão ter outras facilidades, outras dificuldades, etc. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Quando a gente bota todo mundo de frente para um halter de 20 quilos, e tem que fazer um movimento específico, uma repetição específica, numa série específica, a musculação ela equaliza os indivíduos. Ela torna agora todo mundo igual. Aquele cara ele pode ter mais aptidão, mas esse outro aqui, ele vai poder usar as mesmas variáveis que aquele lá. Sabe por quê? Porque tem variáveis envolvidas na hipertrofia. Agora nós estamos falando sobre maromba, academia, sabe? Agora a gente está falando sobre ganhar músculo. A gente não está mais falando agora dos pezinhos coloridos, amarelo, que a gente faz assim com os pezinhos amarelos, assim, pá! Não, agora a gente está falando de musculação. Agora a gente está falando de ganhar músculo mesmo. As variáveis envolvidas na hipertrofia, elas são muito bem estudadas e determinadas. Tem várias escolas, tem várias vertentes, cada profissional. Aqui o grande profissional é o educador físico, o grande profissional é o treinador, o personal trainer. É o grande cara que domina as variáveis. Tem algumas variáveis, por exemplo, uma das principais variáveis na hipertrofia é o isolamento de um grupo muscular que pretende se trabalhar. O isolamento. Quanto mais isolado for, maior a efetividade do treino de hipertrofia. Então tu vai conseguir lá fazer hipertrofia nos funcionais? Vai. Mas qual é o contexto dos funcionais? Contrações multiarticulares, movimentos complexos sem isolamento. Para a vida e para a saúde, para a longevidade, para a autonomia, os exercícios funcionais, eles são maravilhosos para a longevidade, para a saúde metabólica, das várias valências dos exercícios funcionais. A grande questão é assim, eu quero ter um tríceps definido, eu vou fazer isto nos exercícios funcionais. Dá. Agora nada substitui puxar um peso que jogue atenção exclusivamente para uma cabeça do tríceps. Nada vai ganhar disso. E aí o grande treinador, os treinadores que estudam, eu tenho a sorte de ter um grande treinador que sabe detalhes de como produzir isso.
isolamento muscular, isolamento de fibra muscular, isolamento de grupo muscular, anatomia pura. Hipertrofia é técnica. Hipertrofia não é movimento. Pause total na live agora, que eu vou te dar uma dica importante demais que eu quero que tu leve para a vida e que reforça ainda a necessidade de um conhecimento técnico, de um bom treinador. Se tu quer ficar definida, musculosa assim no sentido de definida, de bonita assim, de conseguir agora refazer a composição corporal, definir, tu precisa entender isso que eu vou te falar agora. Hipertrofia não é movimento. Hipertrofia exige esforço direcionado, com isolamento de um grupo muscular. Sabe por que eu estou te falando isso? Presta muita atenção, porque tu faz tudo errado, confia em mim. A menos que tu tenha um bom treinador, ou que tu já saiba isso que eu vou te falar, tu faz errado. Presta atenção. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de peitoral. Peitoral, musculatura peitoral. Para quem não sabe, eu sou médico. Para quem também não sabe, eu digo que eu sou um cirurgião aposentado, porque eu fui cirurgião, operei por muito tempo, não opero mais. Na cirurgia, tem algumas cirurgias de câncer, de tumor, que se retira o músculo peitoral. Se retira o músculo peitoral maior, se tira ele fora. Se gira ele para reconstruir o abdômen, por exemplo, etc. Uma das funções do músculo peitoral é fazer adução do braço. Eu poderia até complementar dizendo que é fazer adução anterior do braço, trazer o braço para frente. E se eu tiro o peitoral fora, desinsiro ele do húmero aqui do braço, tiro ele fora, a pessoa não faz mais esse movimento? O que tu acha? A pessoa faz, ela segue fazendo. Por músculos agonistas, músculos que contraem e que o cérebro acaba achando um jeito de levar o braço para cá. Então, antes da cirurgia, a mulher consegue fazer isso. Depois da cirurgia, tirou o peitoral, ela consegue fazer isso. Então, qual é o ensinamento que sai disso? O ensinamento é que se a gente quer hipertrofia do peitoral, por exemplo, quando a gente faz contração, eu não quero só trazer o braço para frente, eu quero jogar tensão pro peitoral. Só que o problema é que tu só faz movimento. Eu fico treinando, eu e a Sabrina, minha mulher, que sabe treinar muito bem também, a gente fica olhando as pessoas treinar, faz assim, ó, peitoral. Fulana, viu o jogo do Brasil, hein? Que golaço do Richarlison! Que golaço do Richarlison! Pô, olha só que jogo do Brasil, hein? Eu não sei, sem nenhum direcionamento. Uma coisa importante, além do isolamento, então, pô, o músculo que tem que contrair para gerar hipertrofia é aquele músculo que a gente deseja hipertrofiar. Não é o movimento. Ah, o que eu faço para ter hipertrofia do peitoral? A adução anterior do braço. Não! A adução anterior do braço com direcionamento de tensão para o peitoral maior. E aí envolve técnicas, por exemplo, não vou te ensinar todos os detalhes, isso é coisa de treinador, eu não sou treinador, eu sou médico. Tá? Mas o posicionamento do cotovelo, levar o bíceps sobre o peitoral maior, envolve conhecimento, então, de anatomia, que eles chamam de cinesiologia, um movimento muscular. Não é movimento. Doutor Marcelo, eu faço academia faz 6 meses e eu não vi resultado ainda. Claro, é uma coisa oligofrênica. É movimento, está treinando movimento, mas não direcionamento de tensão. Então, poxa, hoje que eu avancei um pouco mais, eu estou recém começando a minha transformação corporal, ganhando músculo, recém começando, mas hoje em dia eu faço exercício para o ombro para pegar só 1/3 do ombro, só 1/3, e tento isolar todo o resto para nada contrair, só 1/3 do ombro. Depois só outro 1/3 do ombro, deixando tudo parado. Importante, isolamento de grupo muscular.
direcionamento de tensão. Outra coisa, tempo sob tensão. Não é jogar as coisas para cima. Ah, vou fazer, quanto é? É 3 de 12, 3 de 12, 3 de 12. Pô, 3 de 12? Um bom treinador vai te direcionar cadência, tempo de contração, tempo de esforço, excêntrico e concêntrico. Para ter hipertrofia tem que ser sempre até a falha? Não! São fases, são momentos, mas uma coisa tem que ter sempre: esforço. Olha aqui, ó. Isolamento de grupo muscular. Direcionamento de tensão para o grupo intencionado. Tempo sob tensão, não jogar peso para cima. Tempo sob tensão. Tempo sob tensão. Variação de estímulo. Quer ver uma coisa? Quanto é? Ah, é 3 de 12, 3 de 12. Qual foi o esforço? Não, me esforcei, ó, me esforcei. Não. Hipertrofia significa esforço. Falha é um outro assunto. Falha é fadiga, de modo falha concêntrica, quando a gente está subindo, depois não sobe mais. Aí eventualmente um treinador ajuda a subir. A gente segura a descida, falha concêntrica, não sobe mais. Falha excêntrica, segura a descida. São técnicas, vai fazer isso sempre? Não. Eventualmente vai aumentar o peso, aumentar a carga, fazer com menos repetições. Mas isso o que são? São variações de estímulo. Quer ver uma coisa? Faz 3 de 8. E aí o treinador viu que tu está fazendo bem e foi 3 de 8 e diz, ó, não para, faz mais 2. Não, por isso, são 3 de 8, faz mais 2. Agora mais 2, segura, não solta. Solta. Ah, terminei minha terceira, faz mais uma de 8. Mudança de estímulo. O corpo ele tem que ser sempre surpreendido. Aí não pode fazer, quer ver uma coisa? Pega a tabelinha. 3 de 12 disso, 3 de 12 daquilo, 3 de 12 daquilo. Fez, foi embora. Para hipertrofia, vai ver algum resultado? Jamais. Por quê? Porque quando tem aquele conflito que eu falei, presta muita atenção agora, porque aqui é quase onde se separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Quando tem conflito e negociação, quando o corpo pede para parar, quando a mente pede para parar, quando precisa executar, quando tem conflito, acontecem mudanças hormonais no corpo. E é aqui que toda a chave, todo o jogo acontece. O jogo da hipertrofia, assim como o jogo do emagrecimento, ele é um jogo hormonal. Hormonal de resposta a estímulos. Quem é aluno do base está muito acostumado a me escutar falar isso. Quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente fala de hormônio, mas não é usar o hormônio, vou comprar o Zempic, não sei o que, não é isso. O corpo responde com hormônios ao estímulo que a gente dá. Quando existe negociação e conflito, tem um treinador que fala uma coisa importante, que o meu treinador também fala. Quando a gente está fazendo, por exemplo, um supino ou qualquer exercício de força, está carregando peso, o corpo tem que achar que se aquele peso cair, tu vai morrer. Ele precisa, o estímulo que precisa chegar. Então, precisa ter falha? Não sei. Precisa ter falha concêntrica, falha excêntrica? Não sei. Quantas séries precisa? Não sei. Isso tudo é muito variável e os treinadores vão organizar isso para ti. Mas uma coisa é tua obrigação saber. O corpo precisa achar que ele tem que sobreviver àquilo. Se tu tá fazendo de boa, não tá nada acontecendo. Sabe o que acontece lá? Quando o corpo acha que aquela barra vai cair, tu vai morrer.
quando o corpo acha que tu vai soltar aquilo e uma catástrofe vai acontecer, acontecem grandes mudanças em cortisol, em testosterona, em hormônio do crescimento, em insulina, que são hormônios que vão orquestrar o reparo, a melhoria daquele tecido, para que tu não morra e sobreviva. Isso é muito importante. Se o corpo não receber esse sinal de que talvez tu morra, hipertrofia tu não vai conseguir. Pelo menos não por meios legais. Tá? Por meios legais, usando a fisiologia e a anatomia, usando conhecimento para conseguir hipertrofia, tu precisa deixar claro para o teu corpo que ele precisa sobreviver, que ele vai morrer se ele não fizer aquilo ali. Tá? Então, quando a gente diz assim, toda hipertrofia ela é mediada por hormônios, todo mundo acha que o único jeito de conseguir ganhar músculo é usando bomba, ou como eu digo, substâncias ergogênicas, eventualmente ilegais. O problema é que o corpo produz isso. Quando é que o corpo aumenta a produção de testosterona em homem e em mulher? No esforço. Esforço. Isso aqui não aumenta a testosterona. Isso aumenta a testosterona. E aí entra, uma vez eu vi uma senhorinha, me mandou mensagem, Marcelo, por que faz tanta careta? Não faça caretas. Não faça caretas fazendo musculação. Uma senhorinha, né, sobrepesada, na guerra, 200 anos, aí não... olha as rugas. E eu lá... Porque isto é testosterona. Isto é testosterona. E mais do que isso. Então, a testosterona ela aumenta no período quando a gente se expõe ao rigor, à tragédia. Quando a gente se expõe ao rigor, então, treinamento de força, uma dieta restrita no bom sentido, restrita de ser regrada, tá? Organizada. Quando a gente se expõe ao rigor, a testosterona aumenta. Quando a gente se expõe ao estresse agudo de o corpo achar que vai morrer, aumenta a adrenalina e cortisol, que é tudo que tu quer. Adrenalina e cortisol de maneira aguda é tudo que tu quer, porque um ambiente anabólico de liberação de testosterona pelo esforço, pela dieta, e o esforço agudo, onde o corpo acha que vai morrer e aumenta a liberação de catecolaminas, adrenalina e cortisol, é anticatabólico muscular, mantém massa muscular, e lipolítico, queima gordura. É tudo que tu quer. Tudo que a gente quer é um ambiente anabólico com testosterona e um ambiente anticatabólico e lipolítico da liberação de adrenalina e cortisol ao esforço agudo. Não é com chimarrão e tomando cafezinho. O que eu vejo de conhecidos e conhecidas minhas que estão tentando transformar o corpo há anos, tentando transformar o corpo, e eu vejo os stories no Instagram, perninha cruzada com chimarrãozinho no treino. Tragédia! Academia é para se descabelar, é para ficar feio, é para sair louco de dentro da academia. Para transformar o corpo. Aí a gente consegue um ambiente metabólico, bioquímico e hormonal de hipertrofia, de definição, de ganhar músculo, que a gente não consegue jogando as regrinhas assim, 3 de 12, e faz isso, e faz aquilo, e ri, e brinca, e faz amigo secreto da academia, e não muda nunca.
Mudar o corpo envolve desafio, envolve sistema nervoso simpático, desafio, luta ou fuga, sobrevivência, tragédia, tá? Aí sim, tá? E envolve uma outra coisa também que é brabo da gente conversar, mas eu vou conversar. Agora, tá? Mas só deixa eu, antes de falar essa última coisa que é espinhosa, se prepara porque agora vem uma coisa espinhosa agora, tá? Eu vou falar uma coisa espinhosa agora. Mas antes eu só quero retornar assim, tá? Tu é minha seguidora, meu seguidor das redes sociais, seja YouTube, Instagram, tá lá no canal do Telegram, sei lá, tá? Não pode fazer assim, ó. A partir de agora, seguidor meu, paciente meu, seguidor do Instagram, seja lá de onde for, barulho, careta, tragédia. Vocês me deixam, eu fico nervoso vendo os stories de vocês. Você acha que eu não vejo? Eu vejo as pizzas do fim de semana de vocês, eu vejo um monte de cerveja, eu vejo os treininhos, tá? Por que eu boto nos stories do Instagram? Por que eu boto meus treinos lá? Para vocês terem uma ideia de que o treino de vocês é o aquecimento. O que vocês chamam de treino é um aquecimento. Hã? Tá muito longe ainda, vocês me deixam nervoso. Eu queria poder ter um tempo assim, fazer um treino com cada um de vocês um dia, pegar vocês assim, ó, 45 minutos cada um. Então vamos treinar todo mundo junto aqui. Pelo amor de Deus, não me vem botando coisinha assim, tá? Tem que achar que vai arrancar um concreto do bueiro, uma tragédia. Eu falei uma coisa agora, fez eu me lembrar de um detalhe importante sobre musculação e hipertrofia. Para tudo. Para toda a brincadeira, antes de eu continuar, tá? Para tudo, tá? Então tá resolvida a questão do treino fofo. Não me vem com treino fofo, tá? Então não, tá? Pronto. Tem uma coisa técnica que o meu treinador, eu deveria saber enquanto médico, mas não prestei atenção nisso. O meu treinador, que é disparado, o cara mais técnico que eu conheço, o meu treinador, há muito tempo me chama a atenção de uma variável que a gente deixa passar e a gente não presta atenção. E depois, quando a gente consegue hipertrofia, se a gente errou naquele ponto, é uma tragédia. Então, quem já está treinando com mais performance, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar. Quando a gente vai começar a hipertrofia, pô, não, eu vou buscar a hipertrofia, tá? A postura de produção do movimento, de direcionamento da tensão, dos isolamentos de grupos musculares, a postura é importante demais por um motivo que pode passar despercebido, que é o seguinte: quando a gente vai ganhar músculo, e poxa vida, eu ganhei muito músculo em 1 ano e 8 meses de treinamento dedicado, a gente é como se a gente colocasse concreto na volta de uma estrutura. Sabe quando tem uma obra e a gente vai fazer as vigas das obras, aí o pessoal faz aquela armação de ferro e depois bota o concreto. O músculo, ele faz o papel do concreto. Se a armação tiver ruim, tu vai ficar deformado depois. Deformado. Se a gente faz exercício de ombro e faz torto, faz exercício de peito e tá torto, faz exercício de costa e tá torto, quando a musculatura vier, ela vai vir e vai segurar aquela postura inadequada.
Então, lá no começo, quando eu estava com 64,8 kg, quando eu comecei a focar em hipertrofia, eu estava com 64,8 kg em março de 2020. Depois eu fui aumentando de peso, fiquei com 70, 74. Em 1º de novembro de 2022 estava com 82. Agora estou com 75 de novo, estou começando a tirar todo o excesso de gordura para definir. E agora ficou evidente uma coisa. Lá no começo, há 2 anos, o meu treinador cuidava. Não faz assim, faz assim. Não faz aqui, joga para cá. Para direcionar a atenção de maneira organizada e com postura. De modo que quando a musculatura vier, ele segure o esqueleto no lugar que a gente quer. Então, se tem coisas que vocês fazem errado, uma é movimento sem direção. Outra coisa é jogar os pesos e não ter o tempo sob tensão. E a outra coisa é focar no músculo que está sendo trabalhado, mas não na postura. A postura. Fazer, olha aqui, ó, tu não está entendendo o que eu estou te dizendo. Tu tem que fazer a força já na postura. Como é que tu quer ficar? Como é que quer ficar? Peito aberto, peito para cima, ângulos. É assim que tem que fazer. Tem que jogar a musculatura em cima de um esqueleto organizado, tá? Agora a gente vai para um assunto polêmico e espinhoso. Dá vontade até de dar um intervalo na live, porque agora a gente vai se incomodar. Agora vamos nos incomodar agora? Vamos nos incomodar? Vamos. Então tá, vamos nos incomodar. Alimentação para hipertrofia. Vamos nos incomodar? Vamos? Então tá, alimentação para hipertrofia. Aqui é para se incomodar mesmo. Olha aqui, ó. Eu já passei por todas as fases. Eu sou low carber. Eu sou o que eu falo, tá? Lembram como é que eu digo que nós, a nossa designação, que nós somos humanos, mamíferos, primatas, onívoros de viés carnívoro, mais ou menos low carbers, de frequência alimentar baixa e comportamento estoico. Lembra disso? E é isso. Estes somos nós. Isso dá certo sempre, tá? Este meu treinador é meu treinador há uma década. E desde que eu emagreci, desde que eu fiquei seco de magro, fiquei com 69 quilos, tá com 99, 98, 93, 88, 74, 69, 68, 64. Teve uma vez eu fui para 59 quilos numa aposta. Foi o meu menor peso adulto, numa aposta de emagrecimento. Sempre esse meu treinador estava comigo, tá? E teve muita paciência comigo, porque por muitos e muitos anos eu sempre quis ter definição muscular e sempre quis ter massa muscular. Hoje eu estou quase como eu quero. Agora eu quero um pouco mais, porque agora eu aprendi, né? Eu aprendi a fazer agora. Então agora eu quero um pouco mais. Mas vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, tudo que eu queria era ter o corpo que eu tenho hoje. E eu tentava ter esse corpo. Eu sempre treinei muito bem, fui aprendendo as variáveis ao longo dessa década, mas eu não tinha clareza do que era preciso fazer para um determinado resultado esperado. E é aqui que a coisa fica espinhosa. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ter músculos, é estar magro e estar funcional. Eu sempre fiquei, se for ver lives antigas minhas, mesmo seco de magro, eu sempre estava com uma certa definição muscular, mesmo ridícula, que hoje eu acho, eu não achava. Hoje eu acho. Tá bem.
Mas eu queria mais, queria aumentar e fazia isso num ambiente metabólico, hormonal, inadequado para o que eu queria. É possível hipertrofiar em low carb? A resposta é sim, é possível. É possível hipertrofiar em carnívora? Sim, é possível. É possível hipertrofiar com jejum intermitente, 1 ou 2 refeições no dia, OMAD, one meal a day, uma única refeição por dia, jejum intermitente clássico, 16/8, almoço e janta? É possível? É possível hipertrofiar em cetogênica, em very low carb? É possível. É possível. Tu vai conseguir? Eu tentei por quase uma década. A teoria, não, o que a gente precisa? Esforço. Olha, aqui tem um ponto que assim, ó. Vejam bem, eu sou alguém que conseguiu. Eu sou alguém que fez, tá? Eu sou alguém que conseguiu. É possível? É possível. Show, beleza. O que diz a teoria? A gente precisa de esforço, um estímulo biológico efetivo, a gente precisa de proteína suficiente e a gente precisa de energia em superávit, que pode vir do carboidrato ou da gordura. Esta é a teoria. Show. Então vamos lá. Qual é o problema? São vários problemas. Um problema é que assim, ó, o que tu quer não quer dizer exatamente. Não quer dizer exatamente o que o teu corpo quer. Às vezes tu quer uma coisa, mas o teu corpo eventualmente quer outra coisa. E aí tu tá jogando com algumas variáveis com as quais o teu corpo não consegue lidar. E tem vários problemas aqui. Então eu sempre tentei ganhar massa muscular, volume, em carnívora, very low carb, jejum. E consegui bons ganhos. Eu olho fotos minhas, 2019, 2018, e eu gosto, tava bem ali. 6, 7 quilos de músculo a menos do que eu tenho hoje, mas estava bem. Eu queria mais volume, eu queria assim como eu estou hoje, agora eu quero mais definição. Eu não conseguia a despeito do esforço, mas tem um problema, tem um grande problema. O grande problema é o esforço versus percepção de esforço. Esse é um grande problema, que só dá para discutir com quem também já conseguiu, quem já fez também. Tá? Qual é o problema? O problema é que em very low carb e jejum, mesmo com cetoadaptação e lipoadaptação, mesmo estando adaptado metabolicamente para queimar gordura, eu domino esses conceitos, eu vivo nisso há 10 anos, mas o problema é o que é natural, o que o corpo quer e o que a gente quer. Um corpo musculoso que o corpo quer, ele tem muito menos volume e tem muito menos definição não, mas tem muito menos volume, muito menos massa muscular do que o que a gente quer. Eu queria bíceps assim, maior, quero maior agora. Com uma refeição por dia e sem carboidrato dá. Então dá, tenta fazer. Eu tentei. Por uma década eu não consegui ganhar peitoral. Eu não tinha peito, eu não tinha peitoral. E eu dava o meu melhor, eu sempre dei o meu melhor, eu sempre treinei muito bem. Sempre treinei até morrer. Sempre foi até morrer. O problema é que eu morria muito antes. Eu morria uma morte que era suficiente para o meu corpo. Mas aquela performance não era capaz de gerar um estresse
para a resposta que eu realmente queria. Como é que eu sei hoje? Como é que eu sei disso hoje? Eu sei disso hoje porque lá em junho de 2021, eu sentei com o meu treinador e disse, cara, não dá, eu não estou conseguindo. E dele me disse assim, é óbvio que não dá, é óbvio, eu estou esperando tu me dizer isso há 10 anos. Isso não dá. O que eu fiz lá em junho de 2021? Então, há 1 ano e meio atrás. Lá em junho de 2021, eu aumentei as minhas refeições para 4 refeições por dia. Eu aumentei a quantidade de proteína para ficar lá em cima, no mínimo 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas eventualmente até um pouco mais com comida, eventualmente suplementando com whey protein. E o treinador muito paciencioso, com toda certeza, eu brinco com ele até hoje. Cara, como é que tu me aguentou tanto tempo? Principalmente pelo que vem agora. O que vem depois agora é a pior tragédia de todas. E eu aumentei muito o consumo de bons carboidratos, raízes, tubérculos e frutas. Raízes, tubérculos e frutas. Eventualmente, até grãos. Arroz e feijão eventual, voltei a comer. Raízes, tubérculos e frutas. E eu passei de um patamar de 0 a 50 gramas de carboidrato por dia e de 1 a 2 refeições por dia para 4 refeições por dia, superávit com proteína, mais do que 2 gramas de proteína por quilo de peso, e incríveis 150 a 300 gramas de carboidrato por dia. O que é um monte de bons carboidratos. Um monte de bons carboidratos. E o que aconteceu? O que aconteceu é que no terceiro mês já, junho, julho e agosto, no terceiro mês, eu consegui levantar muito mais peso do que eu já tinha conseguido levantar em toda a minha vida. Eu estava aguentando muito mais séries, com muito mais repetições e com um volume muscular que me permitia direcionar a atenção. Agora eu conseguia saber onde é que é o meu anterior do ombro, o medial do ombro, posterior, peitoral, peitoral inferior, peitoral infraclavicular. E comecei a ganhar peso e força com proteína, como a gente brinca assim, proteína no talo, proteína mais alta, carboidrato mais alto e a presença das boas gorduras, sem abuso. Porque quando a gente aumenta carboidrato, a gente tem que diminuir as gorduras. Dá para ganhar músculo sem carboidrato? Dá! Dá para ganhar. Na teoria dá. E a gente vê que alguns conseguem ganhar. Assim como dá para ter grandes hipertrofias com calistenia, com exercícios funcionais, crossfit, dá. Dá. O problema é que a gente não consegue na vida real. Dá. O problema é que se a gente pega uma pessoa e bota na academia de musculação com um treinador, um nutricionista, um médico, a gente vê como estão os hormônios sexuais, vitamina B12, vitamina D, ferro, ferritina, hormônios tireoidianos. A gente entrega um ambiente anabólico e conforto. Hoje eu digo com todas as palavras, o que eu dizia que era o maior treino da minha vida, hoje é o aquecimento. E aqui fica um recado para ti, meu colega e minha colega, low carber, jejuador. Fica aqui um convite assim. Se o teu corpo tá como tu quer, tá bom. Beleza, beleza. O problema é que se não está como tu quer, e talvez queira um resultado diferente, não tenha medo de jogar com as regras do jogo. Eu prefiro 1000 vezes como eu tô hoje e o que eu conquistei mexendo com as regras do jogo, do que como eu era jogando com as regras do jogo, mas querendo um resultado que o que eu fazia não me permitia fazer. Esse é o problema. E agora para emagrecer, compara aqui. Aqui, Marcelo low carber, jejuador, versus Marcelo com superávit.
treinando com mais força, usando o poder anabólico do carboidrato, usando o poder anabólico do superávit, da frequência alimentar aumentada, da gente conseguir jogar mais proteína e conseguir então ter mais volume e mais força. Dá para fazer com low carb e jejum? Dá, é que eu não consegui. E eu consegui uma coisa absurda, usando o poder anabólico de não fazer jejum enquanto ganha músculo e não fazer very low carb enquanto ganha músculo. Eu sou um low carber jejuador. Só que o problema é que low carber jejuador me deixou com músculo e definição pequeno. Tá bom? Beleza? Eu quis ficar com músculo e definição maior e dei uma década da minha vida e não consegui. Tem quem consegue, parabéns, tem quem consegue. Quais são os hormônios mais anabólicos que existem? Testosterona e insulina são os hormônios mais anabólicos. Testosterona eu já te ensinei. Testosterona, esforço, privação no sentido bom da palavra, no sentido de fazer careta, tá? No sentido de fazer força valendo mesmo. Insulina, superávit de proteína. A proteína aumenta bastante a insulina. Claro que isso não conta tanto para a hipertrofia, porque também libera glucagon, que é um hormônio catabólico, acaba dando elas por elas. Acaba servindo mais para liberar glicose mesmo. Mas a insulina do carboidrato, como um fator anabólico. Ah, mas o fulano conseguiu sem. Não sei se ele não usou agentes ergogênicos ilegais, não sei. Eu sei que a gente sabendo treinar e se alimentando para o que quer, os resultados vêm. Por que eu frisei isso, se alimentando para o que quer? Porque sempre pergunto assim, ó, tá, mas dá pra gente ganhar músculo enquanto emagrece? Dá. Ok, dá. Mas o que é que tu tem que fazer? Aqui é uma regra de ouro para ti. Ó, eu não falei no começo que a hipertrofia, a musculação é o grande exercício do emagrecimento? Falei. A musculação é o grande exercício do emagrecimento. Onde é que é um grande erro de alguns treinadores que não têm essa visão mais ampla do emagrecimento? Alguns treinadores, eventualmente até mesmo alguns médicos, eventualmente também alguns nutricionistas, eles pedem para tu ir para a academia, tá com obesidade e sobrepeso. E manda ir para a academia para fazer musculação, porque a musculação é o grande exercício do emagrecimento. Mas mandam tu comer para hipertrofiar. Esse é que é o grande problema. Sempre treine para ganhar músculo. Sempre. Sempre treina para hipertrofia. Sempre. Mas se tu vai emagrecer, te alimenta para emagrecer. Treina para hipertrofia, mas te alimenta para emagrecer. Depois que tu tiver magro, magra, e aí agora, antes tu também queria hipertrofiar, e agora tu também quer hipertrofiar, mas agora tu tá magro. Agora treina para hipertrofiar, e agora te alimenta para hipertrofiar. O grande problema é que, como a musculação é o grande exercício do emagrecimento, alguns profissionais, médicos, nutricionistas, educadores físicos, investem tudo no poder emagrecedor da musculação. Isso está errado. A musculação ela tem que ser feita, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, à morte, como eu falei, pela questão hormonal. A gente tem que ir para a academia e dar a alma lá. Mas se a gente vai emagrecer, se o objetivo é emagrecer, a gente vai lá e dá a alma lá, mas se alimenta em casa para emagrecer. Ah, mas aí eu não vou render muito, mas tu não precisa render. Não, mas eu estou em déficit, eu estou comendo pouco carboidrato, porque é óbvio que alguém que vai emagrecer tem que reduzir o total de carboidratos, é óbvio.
tem que reduzir o total de gorduras, consumir boas gorduras para ter mais saciedade, comer proteína de maneira organizada para não fazer superávit desnecessário, mas tem que comer para emagrecer. Ah, não, mas aí eu vou fraco, eu tô fraca na academia, então vai fraca, porque é aqui que tem aquela questão do esforço versus percepção do esforço. Vai fraca. Não tô rendendo, não rende. Vai pra academia e dá a tua alma. Se a tua alma sai nos primeiros 10, 15 minutos, tá pronto, tá bom, porque o teu objetivo agora é gerar estresse muscular para promover emagrecimento. Tu não precisa ficar musculoso ou musculosa agora. Tu precisa do estímulo da morte, aquele que eu falei. Que pode acontecer nos primeiros 15, 20 minutos, ou que tu tem que parar. Eu tenho que parar, tenho que descansar. Não tem problema. Descansa mais. Diminui o volume do treino. O treinador vai ver, não, tu não consegue. Hoje eu consigo fazer um treino 4 vezes maior do que eu fazia em low carb e jejum. Mas o que acontecia lá que acontece aqui? Eu morro. Com volume 4 vezes maior, com 4 vezes mais peso hoje, mas lá eu morria também, com 1/4 do peso, 1/4 das repetições, tudo bem. O que o corpo precisa é esse estímulo. E aí quem vai ditar o resultado é o comportamento alimentar. Uma frequência alimentar menor, menos carboidrato, proteína respeitando a individualidade para conseguir resultado e emagrecimento, e o treino que tu for capaz de fazer com isso. Mas não tem que buscar performance lá. Performance é depois. Primeiro emagrece. O que vai estar acontecendo? Vai estar ganhando músculo, vai estar gerando estímulo de hipertrofia. Porque se tu está dando o teu melhor lá e está tendo aquela percepção de esforço, vai ter ganho. Vai ser um ganho estético, um ganho de recomposição corporal? Não, porque não é a hora para isso, tem que perder 40 quilos ainda. Te alimenta para emagrecer, treina para hipertrofiar. Vai hipertrofiar? Vai, mas não vai ser tão estético, mas não é a hora. Depois que tu tiver magrão, magrona, tu vai perceber que está na hora de mudar de fase. E aí agora, com mais músculo, com menos gordura, com mais sensibilidade à insulina, agora com 50, com 100, com 150 gramas de carboidrato já não engorda mais, porque está voando. Com 2, 3, 4 refeições no dia já não engorda mais, porque está voando. Mas quando tinha 40 quilos para perder, não podia ser assim. E eles ficam te segurando, mandando comer banana com aveia para ir para academia. Não vai comer nada. Tem que perder 40 quilos. Vai tomar água, vai para academia, faz o esforço que der, volta para casa e segue o plano alimentar de emagrecimento, não de hipertrofia. Tem que perder 40 quilos. Vai buscar performance na academia. Performance é para depois. É para ganhar músculo depois, limpo, definido. Ah, mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Dá para fazer. Então tenta fazer e perde 5 anos tentando então. Tenta fazer. Ou pega agora e foca. Pega um trimestre, 2, fica seco. Depois pega um trimestre, 2, fica forte. E deu, e para de bobagem. Sabe? Porque por que se cria essas bobagens? Para te vender coisas. Dá sim. Nós vamos fazer exercício 2 vezes no dia, 2 vezes na semana, 15 minutos, pode comer de tudo, vai ficar magro e forte, claro. E aí tu vai pagar quanto? Porque tu acreditou nisso. Não. Outra coisa é o seguinte, poxa vida, tu quer emagrecer, ou tu já emagreceu, tu quer ganhar músculo? Treinamento pelo menos 3, 4 vezes na semana. Não me vem com essa história de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Ah, vou segunda, quarta e sexta. Ah, vai dar bom, vai conseguir alguma coisa. Tu quer transformar o corpo 4, 5 vezes na semana, por um trimestre, por um semestre, tá? As coisas têm que ser organizadas em fases, tem que descansar. Sabe que a coisa do descanso, ela é tão ou mais importante que a efetividade do treinamento. Isso foi uma coisa que eu sabia na teoria e depois eu fui vivenciar
na prática. Tem duas coisas sobre descanso que a gente tem que saber. Tá, talvez tenha milhares de coisas que bons treinadores, educadores físicos possam te falar sobre descanso. Mas tem duas coisas que eu seleciono para te falar sobre descanso. Primeira coisa, descanso entre as séries de exercício físico. Isso é uma variável que o treinador tem que controlar. Ou depois tu tem que aprender a controlar. Sabe, eu vejo também na academia o pessoal dá assim, faz uma série, dá uma respirada, faz uma outra série, dá uma respirada. Isso precisa ser organizado, porque quando a gente chega à fadiga, quando a gente faz exercício e cansa, e a gente está descansando, tem fenômenos importantes acontecendo lá dentro da musculatura, sabe? Tanto de limpar os subprodutos do metabolismo das contrações que tiveram lá, quanto da oferta de novos substratos para serem queimados, quebrando glicogênio, liberando um monte de coisa acontece lá, para a gente poder entregar efetividade na próxima série. Por que isso é importante? Porque sem efetividade o esforço é perdido. A gente fica ali só fazendo assim, não acontece nada. Precisa ter um esforço efetivo. Então a gente tem que ter uma organização. Não tem uma coisa genérica, mas assim, tem que descansar pelo menos 1,5 minuto, 2 minutos entre uma série e outra. Claro que isso também é variável, porque o teu treinador pode querer fazer uma série mais perto da outra para um momento específico do teu treino, por exemplo, de aumentar a capacidade aeróbica, etc. E aí aproxima um treino do outro por querer mesmo, que é para te matar mesmo. Isso existe, tá certo também. Estou falando numa variável de hipertrofia. Tá? Para a gente ter contrações completas e efetivas, tem que ter um descanso maior. Eu não descansava, era poucos segundos, ali eu já queria dar-lhe, tá? E acabar não tendo contrações efetivas. Hoje eu descanso 2 minutos, depois conforme eu vou avançando no treino, 2,5, 3 minutos entre as séries, até 3,5 minutos, com grandes volumes de peso, assim, grande tonelagem, como eles chamam, chega a descansar 3,5 minutos para conseguir ter contrações efetivas. Então isso é uma coisa que tem que cuidar, não pode ficar fazendo assim, depois conversa, toma um chimarrão, faz de novo, depois toma um cafezinho, faz de novo, olha o gol da Copa e faz de novo. Não pode. Tá sujo, o exercício tá sujo, sabe? Tem que ser mais organizado. E a outra coisa é o descanso pós-exercício. Sabe que tudo que a gente faz lá na academia, lá a gente só destrói, cataboliza, cria um ambiente de tragédia lá. A gente vai anabolizar, hipertrofiar mesmo, é dormindo em casa, descansando. Eu sempre escutei falar isso, que uma variável importante da hipertrofia é o descanso, tem que dormir para hipertrofiar. O que ninguém nunca tinha me contado, e eu fui acabar vendo na prática, é que um treino bem feito te arrebenta. Agora eu estou numa outra fase, Agora eu vou para a academia, só dou estímulos, assim, não tenho mais o objetivo e a obrigação de gerar estímulo de hipertrofia, lesão muscular e tudo mais, tá? Hoje não, hoje eu só dou um estímulo para não perder músculo durante o emagrecimento. Então, eu nem chego a falha mais hoje. Hoje eu só entrego e não gero mais falha. Mas quando eu estava hipertrofiando, eu passei 1 ano e meio me arrastando os dias inteiros. 1 ano e meio que eu tirei para ganhar músculo e ganhar peso, eu passei o ano inteiro com vontade de me deitar para dormir. Então as pessoas falam assim, é importante o sono, porque o sono é importante para a hipertrofia. Não é que seja importante. Se tu gera um estímulo hipertrófico, teu corpo implora para dormir. Porque tá acabado. O corpo não quer nem comer, quer dormir. A gente tá acabado. Então eu fiquei 1 ano e meio, a Sabrina é testemunha, meu treinador é testemunha, 1 ano e meio respirando, me organizando para comer e dormir. Treinar, comer e dormir. E aí nesse meio do caminho, trabalhar, cuidar das crianças e tudo mais. Mas 1 ano e meio eu tirei para comer, treinar e dormir. Então não é que assim... precisa, é muito importante. Não é muito importante. É fundamental. A gente tá acabado. Você tá tendo lesão muscular, a gente tá acabado. Tá? E por que é importante demais? Tu já deve ter escutado falar que o sono é importante.
Porque a gente tem várias liberações de hormônio do crescimento durante o dia, tá? Principalmente quem não passa o dia inteiro comendo, quem tem frequência alimentar baixa, e eu, por mais que tenha aumentado a frequência alimentar na hipertrofia, eu aumentei para 4, que ainda é pouco perto da população geral que passa o dia inteiro comendo. Na fase não alimentada, a gente libera hormônio do crescimento, impulsos ao longo do dia, junto com a grelina, que é um outro hormônio que controla a fome, que eu explico lá dentro do Bases do Emagrecimento. Mas a principal liberação de hormônio do crescimento é no sono profundo. E tudo que a gente quer, além de uma base de testosterona do esforço, de uma insulina mais alta do carboidrato, a gente quer o GH da noite de repouso. Não tem essa história de querer ganhar músculo, beber e dormir, beber álcool e dormir, isso acaba com a chance da gente liberar GH na madrugada e conseguir hipertrofiar. Para a gente conseguir hipertrofiar, tem que ter uma base nutricional, então, de superávit. Hipertrofia valendo não é hora de emagrecimento. Hipertrofia valendo é hora de ganhar peso. Então, uma base nutricional de superávit, organizado, calculado para não engordar, frequência alimentar, treino efetivo e sono reparador. O sono é um determinante se a pessoa vai conseguir hipertrofiar ou não. Aeróbico antes ou depois do treino? Aeróbico depois do treino. Só que pega isso aqui que eu acabei de te falar. Um treino de musculação transformador para mudar o corpo de uma pessoa fica acabada. Pronto. Como é que tu vai fazer aeróbico depois? Então o aeróbico depois, ele não é para a fase de hipertrofia. O aeróbico depois é, por exemplo, agora que eu tô secando, que agora eu vou lá, faço um treininho de meia hora, 40 minutos, levanto uns pezinhos lá, direciono a intenção. Hoje eu direcionei a intenção para o peitoral, direcionei a intenção para o anterior de ombro, direcionei a intenção para o medial de ombro e para o bíceps. 4 séries, 80% das cargas máximas que eu já levantei sem falha, e depois então um aeróbico de esforço extra. No emagrecimento, talvez tu também consiga fazer lá no começo do teu emagrecimento o aeróbico depois do treino, por quê? Porque por mais que tu jure que tu deu a tua alma, foi 30%. Eu sei que é triste escutar isso, triste. Te entendo, não estou te menosprezando, nada, eu sou teu parceiro, eu vivi isso também. Mas lá quando tu acha que morreu, tu deu 30%. É que a percepção de esforço ela é muito grande quando a gente está em déficit. Tá? Então, tu faz a tua musculaçãozinha e vai sobrar ainda para tu conseguir fazer o aeróbico depois. Então, aeróbico depois da musculação. Em alta performance, aeróbico separado da musculação, de preferência com uma das refeições que já teria, almoçaria. De qualquer forma, ia almoçar. Aeróbico, almoça, recupera, musculação depois. É uma dica. É obrigado? Não é obrigado, mas é que funciona demais. Tá? Eu teria milhares de outras dicas e mais informações para falar. Muito. O que eu anotei de coisa para falar é muito. Eu sabia que ia ser um vídeo gigante. Teria 1000 coisas mais para falar sobre suplementação. Usa o whey protein, não usa whey protein, usa creatina, não usa? Usa creatina, tá? Essa eu não vou deixar passar, vou falar. Usa creatina. Exercício, tá sedentário, meio grama para cada 10 kg de peso. Tem 100 quilos, 5 gramas. Tá? 1 grama para cada 10 kg de peso se estiver pegando. 100 quilos, 10 gramas. Tá? Depois, se tiver alta performance, para tu ter ideia, hoje eu tô com 75 quilos, eu tomo entre 10 e 15 gramas por dia. Não tem problema nenhum, não faz mal.
Tá? Whey protein usei muito no período de superávit, ganhando peso e levantando peso. Muito whey protein. E carne, e ovo, tá? Batata, banana, tá? Então, tem 500 outras dicas. Nós vamos combinar o seguinte. Para eu fazer uma outra live com mais coisas mais práticas, talvez alguns detalhes de treinamento, alguma coisa assim, que eu possa dizer, porque isso é da esfera dos treinadores. Eu posso falar do que eu fiz e como eu vejo que é efetivo que tu possa fazer. Eu vou me guiar pelos comentários, tá? Esse vídeo vai ficar salvo, vai ser publicado, eu vou olhar os comentários. Dependendo da quantidade do teor dos comentários, eu faço uma outra live, então, falando sobre partes práticas de transformação corporal. Quer me acompanhar nas redes sociais até o fim do ano, eu vou publicar fotos da minha transformação pessoal. Tenho muito orgulho que consegui fazer, tá? Então é isso. Vou me guiar pelos comentários. Foi um prazer, espero ter ajudado. E acho que a Ju falou uma coisa boa mesmo. Eu vou, para te instigar a ficar mais perto de mim, vem para o Bases do Emagrecimento e Longevidade, que é o meu curso completo sobre tudo isso que envolve transformação corporal, emagrecimento, vida. É o Bases do Emagrecimento. Para te instigar a vir para o Bases, eu vou fechar essa live agora e vou abrir uma live exclusiva para os alunos do Bases para tirar dúvidas sobre musculação e hipertrofia. Se tu ainda não está no Bases do Emagrecimento e Longevidade, vai no link da minha bio do Instagram, faz a tua inscrição imediatamente, tem muito para aprender, para a gente ter uma vida de qualidade, longeva, mas de performance. Tá bem? Tudo de bom, até mais!